Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estamos nessa quinta-feira santa, próximo à Páscoa? Como estamos? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, que tudo esteja acontecendo bem. Oi, Claudete, oi, Washington, oi, Suzane, oi, Alexandre. E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Larissa, Deimar. Hello, Suzane, oi, Marcos. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aguardando a conexão do professor Luiz Roberto Lizacuri, que daqui a pouco vai entrar ao vivo para que a gente possa falar sobre a questão da educação à distância. Essa semana, no início da semana, nós fizemos uma live bem concorrida com a professora Suzane, que está nos escutando aqui hoje. E foi muito interessante porque nós conseguimos trabalhar com o diferencial do homeschooling, das aulas remotas e da educação à distância. Todo mundo está bem preocupado por essa questão da educação à distância, porque nós estamos enfrentando com a pandemia de um uso maior de tecnologias. E essas tecnologias estão nos fazendo perceber o quanto que a gente precisa estar mais informado, formado e educado para o uso dessas tecnologias. Como mãe, eu confesso a vocês que mesmo utilizando o Google for Education, eu dei uma leve apanhadinha para tentar atender todas as questões escolares da minha filha. Tudo bem com vocês? Tudo bem com essa questão de escutando? Vocês estão escutando bem o som? Eu estou aguardando o professor Cury entrar. Pessoal, uma outra questão que vem que está nos preocupando muito, né? A questão da avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, ela tá, como é que eu vou dizer para vocês? Tá muito difícil, porque muitas plataformas não têm o auxílio de controle dos processos de aprendizagem. E a gente está verificando o aumento das atividades escolares. E essas atividades escolares, elas estão aumentando também as tarefas do dia a dia. Deixa eu ver aqui. Oi? Oi? Alô? Oi? Acho que não. Acho que não aqui. Bom, e oi, Ruli. Oi, Camila. Oi, Zilamar. Saudade de vocês. Como é que vocês estão hoje? Bem? E eu queria que vocês colocassem as preocupações de vocês em relação à educação à distância e essas novas normativas no processo. Vocês têm acompanhado as novas normativas? O que vocês têm achado disso? Que é uma oportunidade excelente para a gente perguntar para o professor Cury. A nossa conversa de hoje vai falar desse aumento dos usos das tecnologias, a decisão por essas aulas remotas, a utilização dos 40%, como é que o CNE está vendo essa questão, o papel do CNE nesse processo e como é que vai ficar todo esse processo depois da pandemia. Tem uma pequena confusão, né, da questão do calendário que as instituições estão fazendo com as aulas práticas aqui. Vamos lá.
Professor Cury está entrando, tá? Tô aguardando o ok dele. E aí, essa é a ideia. Eu sei, Júnior, ele já deu ok, tá conectando com ele. Talvez a gente tenha um pouco de interferência em algumas das lives. Aqui ainda ele não está aparecendo para mim. Em algumas lives por causa do sinal da internet, porque eu acredito que as pessoas estão utilizando também e as operadoras não estão dando conta desse processo. Então está um pouquinho difícil em relação a isso. A Suzane está falando que tem, depois da live, enquanto o professor Cury não entra, adeschooling.com.br, e aí lá vão ter dicas de como se ambientar no ambiente virtual de aprendizagem, como estudar, como avaliar, como não surtar, essa é boa. E para pais, professores, dirigentes e profissionais. Nós vamos estar, nessa plataforma vão ser trabalhadas as questões de atendimento na área pedagógica, de uso de tecnologias e na área psicológica. E aí vocês vão acompanhar lá no Home EAD Schooling os artigos, os pressupostos de como a gente está vendo isso. A psicóloga Luciana Delela, que entrou aqui agora, tudo bom, Lu? Ela está muito preocupada com a questão do EAD na educação infantil. E aí ela não consegue entender como é que essas crianças estão acompanhando, né, Lu, esse processo, quer dizer, ela entende, só que os pais estão muito ansiosos na educação infantil, até porque as crianças não entendem o que está acontecendo com elas, por que elas não estão indo na escola, as crianças pequenininhas, e por que elas têm que fazer atividades escolares em casa, né? A Suzane disse que lá na página da Home EAD Schooling também tem uma pesquisa para saber quais os tópicos mais interessantes e por que o que vocês querem fazer com esse processo. E tem um vídeo sobre o tema. Bom, pessoal, acho que caiu a conexão. Vamos lá e vamos seguindo a nossa conversa. Como é que vocês estão sentindo no dia a dia de vocês as aulas remotas? Eu queria que vocês colocassem aí. A Luciana está falando que é importante esse espaço para nós fazermos a troca de conhecimentos, né? Porque é um momento sem precedentes, é um momento, eu acredito que seja um momento divisor de águas. Alguns historiadores estão colocando que eles não, talvez essa seja a finalização do século XX em termos de história, essa pandemia. Não sei se isso é muito recente ou se são questões positivas ou negativas sobre esse momento, mas é um momento de reflexão, principalmente do ato pedagógico de ensinar, do ato pedagógico de entender a aprendizagem do outro e a questão do uso das tecnologias. Porque antes estava muito bem demarcado a questão de, vamos usar 20% no presencial, vamos usar vamos usar agora os 40%, mas será que os nossos professores estavam preparados para tal? No ensino superior, eu acredito que bem mais, mas as escolas sofreram um impacto muito grande. Vamos ver agora se eu consigo conectar o professor Cury de novo. Júnior, você pode nos ajudar aí? Porque o convite dele sumiu aqui dentro desse processo. Bom, gente, aí o cafezinho tá bom, ó. Olha aqui o cafezinho. Hoje a xicrinha é azul. A ideia desse cafezinho, amanhã a gente vai estar trabalhando com a Cristina Serra, que é jornalista, e a gente vai falar dos impactos de Mariana e a questão do meio ambiente. Amanhã, sexta-feira santa, um dia de reflexão, acho que a gente, além de tudo, além de refletir sobre sobre o tempo que a gente está vivendo, seu momento de oração, é importante a gente refletir também sobre a questão
do planeta, e parece com tanta que a gente não lembra mais das tragédias, né? Mas essa tragédia marcou muito também a história do nosso país. E ela acabou de lançar um livro sobre isso. Apareceu aqui uma pergunta. O Marcos está perguntando se eu poderia dar dica para os pais de como identificar se os filhos estão conseguindo aprender nessa época. Marcos, pela questão da participação deles, né? Porque tem muita questão que os alunos não estão conseguindo participar, né? E não participando, eles ficam ansiosos. A questão se eles estão conseguindo fazer todas as tarefas, como é que tá o dia a dia dentro desse processo. Os pais estão acompanhando mais esse processo e tem muita atividade e às vezes os alunos não conseguem interagir. Ontem até eu estava acompanhando a aula da minha filha e eu acompanhei a interação das crianças e foi muito engraçado porque eles tiveram a mesma reação que as crianças do presencial têm com a hora do recreio, quando simplesmente não chega assim, agora na hora do intervalo, agora é hora de dormir, e começaram a brincar em relação a esse processo. Logo, em seguida, o que aconteceu? Apareceu na tela, apareceram os animais de estimação, as crianças começaram a brincar, e aí o professor, tutor que estava trabalhando com eles, assim, olha, isso aqui não é espaço para, mas estava na hora do intervalo. Então, muitas vezes o comportamento das pessoas nesse mundo tecnológico está se repetindo daquilo que se faz no presencial. E às vezes o que está, digamos, deixando as pessoas mais ansiosas, e principalmente os alunos, é que os professores que eles estão acostumados no presencial não parecem ser os mesmos, entre aspas, daqueles professores que estão dando aula remota. Então, muitas vezes os alunos não participam, fazem brincadeiras no chat demais, porque eles não estão acostumados, porque eles também não têm o hábito de ficar tendo aula a manhã inteira olhando para o computador. A Suzane bem lembrava na segunda-feira a questão do processo de não prestar atenção mais do que 20 minutos. A Luciana está falando que recebeu a mensagem de uma mãe de 5 anos, infantil, muito preocupada se a criança está entediada, porque a criança está entediada com as aulas online. A queixa tem se tornado cada vez mais frequente. Algumas crianças na educação infantil, inclusive, têm se negado a fazer as atividades da escola porque elas não entendem esse espaço. Para que eu vou fazer coisas que não estão no meu cotidiano se eu não estou na escola? Então, está meio difícil esse processo. A educação infantil realmente vai ter que se inventar de forma online, porque as crianças elas não estão com paciência em relação a esse processo. Ontem eu conversava também com a minha querida irmã, que está aqui online, sobre como é que os meus sobrinhos têm enfrentado isso. E ela disse que cada um à sua maneira, entra também a questão da personalidade, do estudo, mas ela falou que isso tem mexido também com o procedimento da rotina da casa, né? E não é fácil ter essa rotina da casa com tantas atividades que nós temos a fazer, com o home office, que a gente já tratou em outros programas, e simplesmente não ter embasamento para tudo isso. Eu confesso para vocês que essa semana tenho estudado de novo o sexto ano, a potenciação. Foi um pouquinho difícil, porque lembrar desses conteúdos, não sei se com vocês estão acontecendo esses momentos, mas esses momentos têm chamado a atenção assim, poxa, eu tenho que estudar de novo, eu tenho que fazer esse processo.
que está bem diferente de quando a escola estava funcionando normalmente. Algumas escolas aqui no Distrito Federal já anunciaram férias para o mês de maio e feriados mais prolongados, esperando a abertura oficial do primeiro de junho. Aqui eu vou ver agora, ver se vai dar. Estamos tentando fazer a conexão, o professor Cury pediu. Oi, tudo bem? Não está escutando nada? Oi? Alô? Essas conexões não tão fáceis. Imaginem as grandes plataformas que têm 25 mil, 50 mil alunos, o quanto está difícil para esse processo. Alô, professor Cury? Você está me escutando? Saiu, caiu. Professor Cury, vamos ver aqui. Aguardando a conexão. Pronto? Oi? Foi. Que coisa, hein? Tá. Esse uso de tecnologia. Teve uma vasta assessoria aqui para conseguir entrar. Diga lá. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Em primeiro lugar, queria te agradecer, né, por estar aqui nesse espaço com a gente, dizer da importância o pessoal tá ansioso nos vendo, porque todo mundo sempre gosta de ouvir você, e ainda mais você como presidente do Conselho Nacional de Educação, né? Eu que Então, agradeço, peço desculpas pela confusão aí do sinal. professor Cury, com essa questão da pandemia, uma questão que está sendo bem colocada e tem mostrado preocupação dos pais, seja do ensino superior à educação infantil, essa pandemia provocou o uso dessas tecnologias e dos ambientes virtuais de aprendizagem. E o CNE colocou várias normativas, né, se pronunciou a respeito disso todas as vezes, mas como é que o CNE está acompanhando o dia a dia do uso dessas novas tecnologias? Olha, Suzana, nós estamos acompanhando de maneira bastante veemente, não é? Junto aos conselhos estaduais e municipais, ao sistema das secretarias de educação municipal e estaduais, contato direto com o Conselho, com a Undime, né? Então, nós temos um acompanhamento bastante intenso. Agora, eu queria dizer o seguinte, as tecnologias, a educação à distância, não é? Pela definição da resolução 1/2016 do Conselho Nacional de Educação, tá certo? Que são atividades de ensino-aprendizagem, onde a mediação pedagógica é feita por sistemas de informação, tecnologias de informação e comunicação, é uma das alternativas. É muito relevante essa alternativa, é uma alternativa central, mas é uma delas, tá certo? Porque nós temos que levar em consideração a realidade dos sistemas, os limites da urbanidade, a questão das escolas localizadas nas periferias das cidades, a questão das regiões, as assimetrias regionais, né? Estruturadas, né? Bem estruturadas essas assimetrias. Portanto, nós temos que levar em consideração uma série de ações que não se limitem à educação à distância, que é, claro, um instrumento de maior, digamos assim, evidência, não é? De continuidade com qualidade da educação presencial. O que nos importa é que haja essa qualidade na continuidade do semestre letivo, sobretudo para a educação básica.
A educação superior já tem uma vasta experiência nisso, 40% da matrícula hoje é em educação à distância, tá certo? Mas na educação básica é necessário você ter vários cuidados. De um lado, são os cuidados de acesso, de infraestrutura que gera esse acesso, não é? Considerando as assimetrias, as diversidades socioeconômicas de localidades e das regiões. É fundamental que a gente leve em consideração, por outro lado, a questão cognitiva, a capacidade de entendimento, de frequência dos estudantes ao aprendizado à distância, mediado por sistema por tecnologias de informação e comunicação. Isso não é uma coisa trivial. Não é? Se você pega o Fundamental 1, onde há previsão legal absolutamente clara, o CNE demonstrou isso, para a oferta de educação à distância, da primeira à quinta série do ensino fundamental, obviamente há limites cognitivos, há limites de envolvimento ao aprendizado, inclusive socioemocionais, muito sérios. Socioemocional não é exclusividade da primeira à quinta, mas é fundamentalmente necessário no início de fato, do aprendizado, não é? No desenvolvimento da alfabetização precoce e tudo isso, quer dizer, da alfabetização primária. Então, é importante a gente levar em consideração esses limites, não é? E imaginar que estamos trabalhando agora, o CNE vem trabalhando junto com os sistemas de ensino. Eu vou falar sistema de ensino, quando eu falo sistema de ensino, considero as redes públicas, municipais, estaduais, conselhos, secretários, inclusive escolas da rede estadual particulares e municipal particulares, tá certo? Uhum. As particulares têm mais condições de se organizar, mas ainda enfrentam esses problemas de cognição, óbvio, né? De metodologias, né? Da pedagogia mesmo no processo. Então, é essencial que nós tenhamos uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, aulas gravadas em TV. Uma TV privada de Ribeirão Preto se dispôs a transmitir aulas gravadas de professores da rede municipal para toda a periferia, todo o conjunto. Cerca de 50% da rede municipal não teria acesso à educação à distância mediada por tecnologia, tá certo? Ou quando eu falo mediada por tecnologia, leia sistemas de informação e comunicação. Senão a gente vai ficar falando aqui demais. Então, a televisão foi uma alternativa relevante. É à distância, mas nesse sentido, são aulas gravadas, assíncronas, não é? Mas a sincronia se estabelece, quer dizer, a semântica do processo se estabelece, não é? E na interação telefônica mesmo, entre as famílias, os estudantes e as escolas em centrais de atendimento, de tirar dúvidas, etc., etc. Não é? São, digamos assim, soluções dadas. Não é? O rádio é uma solução. E quando não houver nem acesso à rádio, nem à televisão, e nem condições de desenvolver material via TV ou via rádio, ou aulas gravadas, tá certo? Mesmo via rádio, o que é importante é que também a escola se prepare para ter um material disponível, didático, físico, entregue no sistema de entrega que ele possa desenvolver com as famílias, com as residências. Esse processo todo depende de parceria e solidariedade, depende de muita cooperação entre sistemas públicos e privados, entre empresas que lidam com tecnologias, com infraestrutura, que podem apoiar, entre sistemas privados de comunicação dos municípios, dos estados, das regiões, quer dizer, e entre escolas públicas e privadas, que também podem ampliar sua colaboração nesse processo. A preocupação nossa, evidentemente, da rede pública é imensa, mas também é da rede privada. O que a gente bate em norma, em informação e orientação serve para o sistema público e o privado. Mas é fundamental que nós sejamos capazes de garantir o acesso. A vocação do Conselho Nacional de Educação é a garantia de direitos, é a garantia de direitos à educação. Nós somos organismos do Estado. A gente não pode experimentar, nós temos que garantir, nós temos que apoiar e garantir direito ao acesso ao aprendizado. Não é acesso ao sinal, é acesso ao aprendizado de qualidade. Tem que haver o sinal, tem que haver infraestrutura, tem que haver a aula, mas tem que haver o aprendizado. É claro que a educação à distância dispõe já, de forma testada e evidenciada, tecnologias e metodologias, não é, disponíveis, portanto, para isso. Agora, é importante identificar que
que há uma parte que não é desconsiderável, não é, de escolas, de estudantes e famílias que não conseguem acessar a educação à distância. Então, nós temos que olhar para tudo. Temos que olhar para a educação à distância como forma adequada de atendimento, não é, à continuidade das aulas, mas temos que olhar também as outras alternativas. Por isso, nós estamos tratando dessa questão como educação remota, educação não presencial, né? Educação capaz de fornecer a continuidade do aprendizado dentro do planejamento dos conteúdos previstos, de forma ao registro das 800 horas de carga horária, né? De forma remota, né? Nem que seja parcial, nem que não dê para garantir completamente o que foi planejado presencialmente, né? Ao menos já favorece uma compensação na hora da reposição. Se você garantir atividades e outras ações que sejam parciais, nós já estamos antecipando um pouco da reposição. Professor Cury, como é que o senhor vê essa discussão na educação infantil? Que as escolas... Olha, a educação infantil é mais complicado, porque não há previsão legal, não é, de educação à distância. Mas a educação infantil tem que ser objeto de grande preocupação nossa. Crianças de até 3 anos em casa, com as famílias, devem ter atividades, não podem ser interrompidas as atividades, nem do Fundamental 1. Não é? A situação é igualmente sensível. É essencial, portanto, que nós tenhamos formas criativas, tá certo? De levar, não é, aos pais atividades. Os pais, sim, podem receber de forma remota, não é, indicações, orientações e materiais para que eles façam educação infantil, não é? Para que eles façam educação infantil e que eles possam relatar, acompanhar e se criar, talvez, um sistema de avaliação mais amplo a partir dos relatos dos pais, a partir do material que seja capaz de envolver os pais. Porque na educação infantil, como não há previsão de educação à distância, você tem que orientar os pais. E a orientação dos pais, mesmo com a educação à distância franca e aberta, é essencial e estratégica. Você não, mesmo que houvesse educação à distância franca e aberta na educação infantil, você não a faria sem os pais, sem a presença ativa da orientação dos pais para crianças bem pequenas. Não seria possível, tá certo? Portanto, é relevante imaginar que na educação infantil pode-se usar tecnologias, pode-se usar a educação remota para orientar os pais. E os pais orientam presencialmente os filhos. É uma forma das escolas organizarem, não é, atividades, mesmo que sejam atividades que não possam ser, digamos assim, aproveitadas. Mas são atividades estratégicas, essenciais para se manter, digamos assim, viva a relação familiar e para se manter, inclusive, a perspectiva da sociabilidade familiar, tá certo? Na residência, porque está todo mundo em quarentena. Você imagina as crianças sem atividades que elas são habituadas a fazer. Não é? Claro, então, os pais têm um papel muito grande nesse processo, até constitucional, de certa forma, e é relevante que nós tenhamos uma perspectiva capaz de alcançar a educação infantil como a lei permite, sem educação à distância. Professor Cury, uma preocupação muito grande nesse momento, e até eu gosto muito quando o senhor fala sempre, quando o senhor está falando dentro do CNE, que o CNE também é um espaço aberto para ouvir as demandas da sociedade, das escolas formadoras, dos conselhos profissionais, do Conselho Nacional de Saúde e assim por diante. Mas uma grande preocupação é em relação aos professores no processo de avaliação desse período. Muitas atividades estão sendo encaminhadas para casa via ambientes virtuais, via aulas remotas, mas não tem o porquê dessa finalidade. Então, eu sei da posição que vocês têm, que todo o processo de ensino-aprendizagem tem que ter avaliação. Mas eu também acredito que essa discussão que o Conselho está falando sobre a nova formação de professores, que o professor ele tem que entender melhor o desenvolvimento da criança e todo esse processo, é importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como as escolas podem proceder esse processo de avaliação. Olha, veja, é o que eu disse no início, nós temos que garantir a qualidade desse processo de continuidade do planejamento escolar, no âmbito dos conteúdos, no âmbito das 800 horas de carga horária, de forma a garantir o aproveitamento. Garantir o aproveitamento, garantir o aprendizado.
E você não garante o aprendizado sem um reforço avaliativo adequado. Não é? Nós sabemos que a avaliação é um reforço ao aprendizado. A avaliação é a maneira como você tem de ampliar a garantia ao aprendizado. Não é? A avaliação, portanto, é essencial e é estratégica. A avaliação aí vai ter que assumir novos formatos. Não é? Além da avaliação do desempenho dos conteúdos dispostos, seja por educação remota, seja à distância, seja em material físico, seja por TV, seja por rádio, essa avaliação do que foi disponível, não é? tem que haver para saber se houve um aprendizado do desempenho adequado do estudante, tá certo? Mas nós vamos ter que inserir a essa avaliação, dado o momento, um outro tipo de avaliação. Por exemplo, a avaliação diagnóstica, não é? Para garantir o adequado retorno dos estudantes no pós-quarentena. E a avaliação diagnóstica tem que ser mais ampla para nos fornecer informações, a rede, as escolas, sobre o aproveitamento real, sobre o aproveitamento global dos estudantes, não é? Nesse período. Não é? Então, nós temos que ter a avaliação mais adequada. E mesmo a avaliação remota, a avaliação à distância, ela tem que sofrer uma adaptação metodológica acentuada. Não é? Não se trata, ela tem que reforçar o aspecto dissertativo, ela tem que reforçar o aspecto baseado no autoaprendizado, tá certo? No caso da educação do ensino médio, por exemplo, ela tem que reforçar, não é, as questões socioemocionais vinculadas à cognição. Enfim, a avaliação ela tem que ser um pouco mais complexa. E os docentes têm que estar preparados para isso. Eu acho que as redes todas, a gente vem conversando muito com elas, estamos até dispondo formas de colaboração com isso, né? Estão capacitando, melhor dizendo, né? Qualificados já são, sim, capacitando seus professores para que deem conta desse procedimento. Não só o procedimento avaliativo, mas o procedimento avaliativo, não é, associado à nova pedagogia que deve ocorrer, não é, de forma remota, porque não é a mesma que ocorrerá de forma presencial. Portanto, com certeza. Por isso que eu digo, é a escola, não é, no município, é a escola estadual, é a escola da rede, a escola particular localizada no município, que devem se responsabilizar pelo aproveitamento dos estudos e depois torná-lo cognato no cômputo das 800 horas, para medir quantas horas faltam, quantas não faltam, né, no sentido de repor o calendário escolar completamente. Por isso é uma imensa responsabilidade. E essa responsabilidade ela tem que ser tecida com novas metodologias e com novas práticas. Eu acho que essa é uma questão que todos estão já há algum tempo, inclusive algumas semanas, trabalhando, né, para que haja um processo avaliativo. Agora, esse processo avaliativo é um processo que está sendo conduzido diretamente pelos conselhos, né, pelas secretarias, pelas direções das escolas e pelos próprios docentes, que muitos deles têm experiência de sobra para adequar o seu procedimento pedagógico, né, a metodologias não presenciais. Mas isso é uma indicação permanente e é, da nossa parte, um acompanhamento permanente junto aos conselhos. Que os próprios conselhos possam colaborar na promoção dessa avaliação diagnóstica desse processo. Professor Cury, já que o senhor falou no calendário, uma preocupação muito grande é com a publicação do calendário escolar, principalmente na educação superior, com os 40% que podem ser desenvolvidos por EAD. Alguns cursos da área da saúde estão muito preocupados com as atividades práticas para depois da volta do processo. Tudo isso tem que ser aprovado nos conselhos e tem que estar respeitando os dias letivos, correto? É correto, mas você tem que levar em consideração as alterações regulatórias recentes, tá certo? Por exemplo, as portarias 343 e 345 do MEC, não é, incluem educação à distância na sua totalidade, sem necessidade de observância dos 40-60. Não é? Sim. Os 40-60 era uma perspectiva, não é, que poderia já estar sendo utilizada mesmo antes, mas as portarias garantem essa substituição. Não é? Por outro lado, nas áreas de saúde, sobretudo na área de medicina, foi permitido aulas teóricas do 1º ao 4º ano, o que é uma questão muito importante, tá certo? Mas ainda há o limite das atividades práticas, como internatos, estágios, etc.
esse é um limite que nós temos com o decorrer da crise, com o decorrer da quarentena, nós temos que verificar qual é a melhor solução para ele. Por enquanto, é um limite. É claro que a gente não consegue, de qualquer jeito, superar esse limite, porque o aprendizado prático, não só para a área de saúde, mas para todas as áreas de conhecimento, é estratégico e essencial. Todas as diretrizes culturais nacionais que o Conselho Nacional vem deliberando nos últimos 2 anos, você sabe disso, né, levam em consideração a ampliação de atividades práticas para engenharia, para sociais aplicadas, não é? E para a saúde. Portanto, há de se entender e ter muito cuidado com essa etapa, não é? Mas há uma solução de imediato dada, que é para a parte teórica do curso, tá certo? Se essa parte teórica já for bem fornecida à distância, você tem menos a recuperar, menos digamos assim, a ter que fazer a reposição, desculpa, a ter que fazer a reposição no âmbito das 800 horas obrigatórias. Agora, nós temos que verificar também, não é que houve uma flexibilidade por medida provisória recente dos 200 Sim. dias letivos. E admitir que o ano letivo não sofre, digamos assim, o calendário do ano civil. Portanto, o ano letivo de 2020, eu acho que certamente deve estender pelo menos até fevereiro. E nós temos que levar Oi. e utilizar essa legislação. Oi, caiu um pouquinho, caiu. Está vendo? Oi, agora estou. Está ouvindo? Agora Está ouvindo? Tá. Uhum, você falava Desculpa. do calendário de 2020. Não. Então, o calendário letivo ele não segue o calendário civil. Portanto, certamente é provável que haja uma expansão do ano letivo para além de 2020. Nós esperamos que isso acabe em fevereiro, tá certo? Do ano de 2021. Sim. Mas também deve-se levar em consideração a recente medida provisória que flexibiliza o número de dias letivos, mas garante as 800 horas de conteúdo na carga horária, tá certo? 800 horas de carga horária obrigatória, mínima. Portanto, juntando essas coisas todas, quer dizer, integrando-as de forma adequada por legislações, digamos assim, organizadas dos sistemas de ensino, não é? E aí, no caso também, o Sistema Federal de Ensino, o próprio Conselho Nacional de Educação, nós temos condições de garantir, digamos assim, que o número de conteúdos ou atividades a serem repostas sejam menores do que precisariam ser, considerando a suspensão simples a partir de março, né? Ou a partir de abril. E, obviamente, nós temos que trabalhar com contraturnos, com atividades integrais, até que a gente chegue, não é, a imaginar a utilização de janeiro e fevereiro também como espaço de reposição de aulas e atividades, que também pode ser feita à distância. Professor Cury, uma pergunta dos Inclusive grupos para as que estão... escolas que já têm curso à distância credenciado, essa reposição pode ser feita à distância. Uma pergunta que os pais estão encaminhando em relação aos processos seletivos. Todos eles devem ter alteração dentro desse processo, nessa lógica, ou não? É claro, veja, não há uma norma específica sobre processo seletivo, tá certo? Uhum. O Conselho Nacional de Educação está trabalhando nessa norma, mas a perspectiva que nós temos é que ela siga a orientação da aula presencial, ou seja, que ela não se dê de forma a romper a quarentena. Tá. Até teses estão sendo defendidas de forma remota, tá certo? À distância, por tecnologia de informação. Nós vamos ter que, obviamente, levar a questão das aulas não serem presenciais, mas serem admitidas nesse período de forma à distância para as outras atividades que seriam presenciais. É óbvio que essa decorrência será esperada. O CNE está da qualidade. Hoje existe tecnologia mais, digamos assim, rigorosa para exames à distância do que presenciais. O CNE está prevendo alguns eventos para trabalhar melhor esse tema, essas discussões? Ontem teve né? Nós estamos preparando uma resolução mais ampla e mais robusta que reúna todas essas ações num documento só, uma série de indicações, inclusive normas, que vai ser uma resolução, de forma a propiciar um maior entendimento de esgotamento de uso das medidas regulatórias adotadas
e também normas que dizem respeito a como proceder, tá certo? Nesse período, em todas essas dimensões da oferta da educação superior e básica. Não é? A educação superior, como eu te disse, já vinha com grande expansão da educação à distância, já tinha suas práticas também, não é? Avaliativas por polo, eram presenciais, mas eram feitas em polo, etc. Não é? A presencialidade agora foi suspensa em função da portaria 343 e da 345. Portanto, nós temos, o CNE certamente vai tratar dessa questão para ampliar a tranquilidade dos cursos, das escolas, das instituições, dos sistemas. Bom, professor Cury, a gente tá se encaminhando para o finalzinho, né, do nosso cafezinho. Obrigada por tomar um cafezinho com a gente. E trazer segurança, né? Porque a gente gostaria de agradecer o seu papel também na presidência do CNE e antes como conselheiro, sempre buscando escutar os anseios da sociedade e todo o processo. Aqui a gente está ao vivo, a gente teve entre 14 e 35 pessoas entrando e saindo ao mesmo tempo, e a gente está com mais de 25 grupos de WhatsApp mandando perguntas, claro. E que foram as que eu te fiz. Você pode mandar para mim as perguntas que eu respondo com muito prazer, tá certo? Nós estamos criando canais, já temos canais com sistemas de ensino, com conselhos, escolas, secretarias, mas nós estamos muito disponíveis e desejando muito criar canais com as famílias, com os estudantes. É fundamental que eles entendam, que eles participem e que eles possam ter acesso também, claro, a essas orientações, essas normas, não é? Digamos assim, a esse grupo de indicações que o Conselho Nacional de Educação, não é? Também que tem, dentre as suas diversas atribuições, a organização das normas gerais da educação nacional, é fundamental que todos tenhamos condições de discutir e compartilhar. Essa resolução mesmo que eu te disse, eu acho que na semana que vem nós devemos colocá-la à disposição da sociedade geral, não é? E entidades como a sua, da sociedade civil organizada, que puderem aproximar a sociedade, estudantes, professores, que são Sim. muito importantes nessa hora, não é? Do diálogo conosco, nós estamos absolutamente à disposição, tá certo? De manter um diálogo direto com eles, esclarecer diretamente as dúvidas e também ouvir deles sugestões, não é, relevantes para a solução. Eu queria parabenizar os sistemas, todos. Eu acho que os sistemas de ensino municipal, estadual, os secretários, os conselhos, vêm tendo um trabalho absolutamente imenso nessa fase. Não é? O Conselho Nacional de Educação e aos conselheiros, eu queria agradecer demais a participação, não é? Diurna, noturna de todos, trabalhando em função dessa crise. Ao Ministério da Educação, que vem pensando constantemente soluções regulatórias. É muito importante que nós todos tenhamos agora um sentido de solidariedade, de união e de extrema cooperação para que consigamos sair dessa crise com a educação em pé. Porque você sabe muito bem que sem educação o Brasil não aprende. Com certeza. Um grupo de pais aqui está pedindo para vocês não esquecerem nessa resolução a questão do atendimento educacional especializado para as crianças com deficiência. Não. Temos uma equipe, inclusive no CNE, coordenado pelo conselheiro Sueli, do Pará, que vem trabalhando somente nessa área. Portanto, já havia, inclusive, a perspectiva de até maio, nós lançarmos uma resolução que seriam as diretrizes curriculares da educação especial, que está praticamente pronta. Nós vamos integrar esses conteúdos nas ações emergenciais, não é? Temporárias que a gente está descrevendo. É importante destacar a temporalidade de todas essas ações, mas é importante também que nessa temporalidade não haja direito ceifado, não haja frustração de direito. É importante, Suzana, lembrar que nós temos uma preocupação imensa com o retorno às aulas. Com certeza. Alô? A escola não pode parar de ser um fator essencial, inclusive na união familiar, não é? Na relação social intrafamília. A escola é essencial nesse processo e isso é uma preocupação constante do Conselho Nacional de Educação.
Tá bom, muito obrigada, professor. Obrigada, eu vou lhe encaminhar as perguntas. Obrigada pela gentileza de tomar esse cafezinho conosco. E pode Que ter é isso. certeza que nós estamos sempre à disposição do Conselho na questão da divulgação, Gostei do que o disso. Conselho precisar dentro desse processo. Obrigada, os pais estão Eu que agradecendo. agradeço, fico sempre à disposição de vocês, tá bom? Muito E obrigada, dos professor. internautas, de todo mundo que participou. Vocês são Muito todos que participaram desse evento. Obrigado, tá? obrigada, Até já. professor. Um abraço. Tchau. Obrigado. Um abraço.